Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Além do Som. Eu sou Gabriel Pereira e hoje a gente vai reagir à música Bank in the Pig do grupo Midnight. Faz um tempinho que eu não gravo vídeo, então estou continuando a série. Arrumei um microfone melhor, consigo gravar melhor os vídeos agora. Muito obrigado para todo mundo que deixou comentário, like nos vídeos passados. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e deixe seu like aí no vídeo para fortalecer. Então bora lá? Oh, 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 yeah, yeah. Bunking in the pig, bunking in the filthiest thing. And then they call him on the sons of Ham. And call man color pigmentation. Man keep money and he's a swindler. Why them love this wine could be no simpler. Piggy bank is a psychological thing. Implication is only the filthy rich win. Them banking in the pig. Them banking in the pig. See how them teaching the youth to play. Cookie Monster baking a mess every day. Bugs Bunny is a transvestite, I say. Yosemite sample is gone when he can't get his way. Banking in the pig. Banking in the filthy. Bom, então na primeira parte da música a gente viu aí que o Midnight ele já chega dizendo Bank in the Pig, que é a frase que leva ao nome da canção. Então, Bank in the Pig significa literalmente poupar no porquinho, né? Então ele já mostra que é uma operação psicológica, porque nós sabemos que o porco come lavagem e então ele está trazendo isso às claras para a gente, né? Do que se trata o dinheiro? É a lavagem. E ele vem afirmando que poupar no porquinho é uma coisa psicológica. The pig. Banking in the. Poupando na coisa mais imunda. Como a gente já falou em alguns outros vídeos, a gente sabe que o porco, nas escrituras, ele é sempre relacionado com sujeira, né, com imundície. Até no Novo Testamento também é a mesma coisa, né? Então, a gente vê que é uma coisa imunda mesmo. Filthiest thing. And then they call him on the sons of Ham. Aí eles me chamam filho de Cã. Aqui é interessante porque em inglês Cã é rã e é a mesma palavra para presunto. Então, você viu como eles usam essa palavra, e eles chamam filho de Cã. Existem aquelas teorias, né, que falam que os negros, os africanos, são os descendentes de Ham, e a gente sabe que também essas teorias elas foram utilizadas, né, nos séculos passados para poder justificar a escravidão, para falar sobre as maldições que foram colocadas ali na Bíblia, como se fosse uma justificativa, essa operação psicológica. And call man.
Ah, e eles me chamam filho de Ham por causa da pigmentação, então ele usa aquele jogo de palavras que o Midnight sempre gosta de usar, né, que é pigmentation, que seria pig de porco e pigmentação. Tá ligado com o que eles chamam de pigmentação, né, que é a melanina, essas coisas assim, da cor da pele. Color pigmentation. Man keep money and he's a swindler. O homem rouba o dinheiro e ele é trapaceiro. Why them love this wine could be no simple. Porque eles amam o suíno, não poderia ser mais simples, né? Porque animal imundo, porque eles usam tantas representações do porco, o porco se engordando e o dinheiro, aquela coisa psicológica do dinheiro no porquinho. Piggy bank is a psychological thing. Implication is only the filthy rich win. Them banking in the pig. Them banking in the pig. See how they're teaching the youth to play. Veja como eles estão ensinando nossas crianças a jogar. Agora ele vem fazer referências aos desenhos, né? As coisas que passavam na televisão nos anos passados, principalmente acho que nos anos 80 e 90, provavelmente, né? E os jogos que foram lançados nos anos 2000 também. Cookie Monster baking. O Monstro do Biscoito, eu já pesquisei, eu não conhecia, mas é um monstro que fica dentro do lixo fazendo bagunça e ele ensina as crianças a fazer bagunça. Ele é super bagunceiro e tá tudo bem fazer sempre muita bagunça. A mess every day. Bugs Bunny is a transvestite. O Pernalonga, ele sempre se vestia de mulher, né? Então ele lembra que o Pernalonga se vestia de mulher, colocava batom, se vestia como uma mulher, né? Então era uma coisa normal, assim, do Pernalonga. I say, Yosemite sample is gone. O Eufrazino é aquele que puxa as pistolas, né? Então ele já puxa a pistola ali, quer resolver tudo na bala, tudo no tiro, quer resolver as coisas tudo do jeito que ele quer. When he can't get his way, banking in the pig, banking in the filthiest thing. And then they call him on the sons of Ham. And all man color pigmentation. Man thief money and he's a swindler. Why them love the swine could be no simpler. Piggy bank is a psychological thing. Implication is only the filthy with. Provavelmente implicação, eu não sei explicar muito bem o que é, mas deve ser algum termo de economia. Deve ser algum termo ligado a finanças, provavelmente, né? Então, Midnight, ele faz uma explicação aí. Depois vale até a pena pesquisar o que é implicação. Oscar the Grouch living in the trash. O Oscar o Resmungão, na verdade, é quem vive na lata de lixo, né? O biscoito, ele faz bagunça. Yeah, Nintendo teach them how to decap it. A Nintendo ensina a como o homem, né? Então, os jogos que vem ensinando como se usa espada, se usa armas, essas coisas que a gente sabe que hoje se tornou muito comum, né? Mas mostra a operação psicológica por trás de tudo. Como o Midnight falou em outro vídeo, é preciso que a gente overstand. Tudo que a gente for olhar, a gente olhe de uma visão acima, né? Não a visão que eles ensinam a gente a olhar as coisas, que é a visão de baixo, mas a gente tem que estar sempre por cima, entendendo não só o que está acontecendo, mas o porquê está acontecendo e quem quer que aquilo aconteça, né? Yet man, woe generation of five copy them creation. Them filthy up and falsify the holy land. Banking in the pig. And then them banking in the filthiest thing. And then they call him on the sons of Ham. And call man color pigmentation. Man thief money and he's a swindler. Why them love the swine could be no simpler.
Piggy bank is a psychological thing. Implication only for filthy with. Who compiled and edited the King James Version? Illuminati. Então, se você pesquisar quem compilou a Bíblia King James, que é a Bíblia mais famosa aqui no Ocidente, assim, a mais divulgada hoje em dia, ela foi compilada pelo rei James, né? Mas se você for ver, ele foi muito influenciado pelo Francis Bacon e por outros nomes que eram ligados a algumas ordens, Rosa Cruz, ligado a ordens, os Illuminati também desse tempo, né, da Baviera, ordens. Então, e se você for pesquisar a fundo a obra de Francis Bacon, ele explicitamente fala sobre a conquista deles ao oeste, a ideia de Nova Atlântida, das Américas ser a Nova Atlântida, né, deles construírem na América um arquitetar aquilo que eles queriam, né. Então, se você vê, eles usam muito o simbolismo do compasso, do arquiteto e essas coisas mais que é o simbolismo do construtor. Então, eles planejaram isso, né, então é uma narrativa. Então depois pesquisem, vale muito a pena. Francis Bacon, você entender quem foi Francis Bacon, qual a influência ele teve nas línguas, né? Que, por exemplo, no inglês ele tem muita influência, ele mudou a língua mesmo, mudou as palavras. Então, para você ver, tudo grande plano arquitetado. Dizem que existe uma teoria que Francis Bacon foi William Shakespeare, né? Porque William Shakespeare, as obras de William Shakespeare, elas moldaram muito a visão do Ocidente também. Os romances, aquela coisa toda, as tragédias também. Então, dizem até que Francis Bacon foi William Shakespeare, na verdade, e porque ninguém sabe muito bem quem foi Shakespeare. Depois pesquisem, também vale a pena. At the Rosicrucian Francis Bacon, protocols of the learned elders of Ipos. Protocolos dos Sábios do Impostor Sião é os protocolos que eles dão base hoje para muitas das teorias da conspiração, né? Vale a pena também dar uma pesquisada. Eles dizem que são falsos protocolos, né? Mas basicamente existem aqueles que se dizem, como está escrito na Bíblia, né? Aqueles que se dizem judeus, mas não são, mas são as sinagogas do coisa ruim. Então é isso. Depois pesquisem aí para vocês conhecerem do que se trata o protocolo dos sábios de Sião. Zion, they feel the circle of the snake is near come. Eles sentem que o círculo da cobra está perto de ser completado, né? Então eles sentem que o círculo da serpente está quase completo, né? Então, e os planos deles estão chegando aonde eles queriam. Completion, banking in the pig, banking in the filthy ass thing, and then they call him on the sons of Adam, and call man color pigmentation. Piggy bank is a psychological thing. Implication is only the filthy rich way. Banking in the pig, banking in the pig. Why would they need to break what is already weak? For foreign doctrine, this is why you kill Socrates. Então, isso aí aqui ele falou, porque eles querem quebrar o que já é fraco por doutrina estrangeira. Se não me engano, é uma passagem bíblica, mas deve ter um significado mais profundo também, provavelmente, né? Ou seja, uma frase, uma citação de alguém. For foreign doctrine, this is why you kill Socrates. Se vocês lerem o livro do Julgamento de Sócrates, vocês vão ver que Sócrates ele foi assassinado por questionar, né? Então, depois vale a pena
ler sobre o julgamento de Sócrates. Procurem aí. É muito parecido com a história de Cristo, que foi julgado por simplesmente questionar e afirmar coisas que pessoas se escandalizaram com o que Sócrates falava, assim como se escandalizaram com Cristo. Today you claim African cosmology is green. Aí se você pesquisar que, da onde os filósofos gregos aprenderam, você vai ver que todos eles aprenderam no Egito, né, aprenderam nas escolas africanas, da Núbia, do Egito, do antigos cuxitas, Yeah. Aksum. Tribe of Meru still in Kenya. A tribo de Meru ainda está no Quênia, né, então o alfabeto hebreu se chama Meruva. Hebrew alphabet is called Meru. Porque ali naquela região onde está o Quênia, onde está a Etiópia, essa região é a chamada de, não sei se é o Alto Nilo ou o Baixo Nilo, mas eu sei que é as nascentes do Rio Nilo, né, que elas são conhecidas. Você vai pesquisar na história grega, eles dizem que aprenderam seus conhecimentos com os africanos, que foi onde Sócrates estudou, Aristóteles e outros, no Egito. E se você for no Egito para entender onde eles aprenderam, eles tiveram muitos anos de intercâmbio com o povo de Cush, né, os cuxitas, e tiveram se você for pesquisar sobre a mitologia dos egípcios, eles diziam que nas nascentes do Nilo, estavam os seus ancestrais, né, que os seus ancestrais eles viviam numa montanha e que essa montanha era a montanha dos deuses. Essa montanha, ela foi muito procurada na história durante, as navegações, que eram as Montanhas da Lua, e seria a nascente do rio Nilo. É uma nascente legendária, né, muitas pessoas passaram a sua vida a procurar nas nascentes do rio Nilo. Banking in the pig. Banking in the filthiest thing. And then they call I'm on the sons of Call man color pigmentation. Man teeth money and he's a swindler. Why them love the swine could see no simpler. Piggy bank is a psychological thing. Implication is only the filthy win. Lion devour, but the lamb decipher. Agora ele diz: "O leão devora, mas o cordeiro decifra", uma referência direta ao Apocalipse, a revelação, né, e Cristo ele tem esses 2 caráteres, ele tem o seu caráter de cordeiro, que é o que ele revela os segredos, né, que decifra, e tem esse caráter real, que é o seu caráter de leão, né, ele é um leão. Oh, Jah, this is the duality of the Rasta Jah. Oh, Jah, lion devour, but the lamb decipher. Oh, Jah, yeah, yeah. This is the duality of the Rasta man nature. Oh, yeah, we now banking on no pig. See how them banking in the filthiest thing. And then they call I'm on the sons of Ab. I call man color pigmentation. Man teeth money and he's a swindler. Why them love the swine could be no simpler. Piggy bank is a psychological thing. Implication is only the filthy rich win. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo do Midnight Banking the Pig. Se vocês verem, o Midnight ele sempre utiliza essa linguagem, dupla, né, ele utiliza uma palavra e essa palavra pode, ter vários sentidos. Não é a linguagem dupla, desculpa, mas é onde uma palavra tem vários sentidos, porque ele também fala da linguagem dupla. A linguagem dupla que a Babilônia utiliza muito, que é o double speak, que é você falar uma coisa que parece boa, mas você está utilizando o sentido inverso daquela palavra, né, para parecer boa. Então, se vocês verem, ele sempre mostra essas operações psicológicas, operações da Babilônia para dominar, e
Ele também mostra que, na verdade, a Babilônia não passa de uma cópia, né, que ela sempre está buscando copiar o verdadeiro caráter do de Jah, né, da Sua Majestade Imperial, que é o caráter real. Oh, desculpa, pessoal. É o caráter real de Sua Majestade Imperial, né, então o caráter real do homem. Se você vê, ele sempre está mostrando que esses conhecimentos eles vieram de África e ele está nos incentivando a conhecer mais sobre a África, sobre o que é a Etiópia, e nos incentivando a buscar uma outra visão de mundo fora dessa que a gente está acostumado aqui no mundo ocidental, né? Que seria o que a gente aprende na escola, a programação que eles têm para nós. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpa mais uma vez por ter ficado tanto tempo longe aqui. Prometo que vou me esforçar para fazer mais vídeo para vocês. Eu vi que vocês gostaram bastante do conteúdo. Então, para quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, assiste os outros vídeos aí, deixe um comentário, compartilhe com seus amigos e vamos que vamos. Algumas pessoas já mandaram algumas sugestões nos comentários dos vídeos passados, então vou começar a reagir e tentar decifrar junto com vocês algumas músicas que forem sendo enviadas, né? Então, se você tiver alguma sugestão de música, você pode deixar aí que a gente ouve junto aqui e vamos refletir sobre a letra e a mensagem. Eu tenho trago bastante o Midnight porque eu sei que tem muita gente aí que é bem fã do Midnight e gostaria de entender mais, assim como eu também, sempre estou buscando entender mais. Então, yes, muita gratidão, damos graças, família. Até mais. Deus abençoe.